Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o que Cristo experienciou no deserto, no momento de grande iluminação que ele teve. E também um objetivo desse vídeo é tentar explicar um pouco da consciência de Deus, afinal de contas, o que é Deus, o que pelo menos eu acredito que seja Deus. E começando então. Antes de mais nada, eu acho que essa palavra veio perdendo o significado com o tempo. Deus não é uma entidade, um indivíduo, um senhor barbudo que está lá em cima nos céus com um cajado que decide o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Deus não escolhe, não tem preferidos, né? Deus não tem. Deus é uma consciência, é a fonte criadora do universo. Então, Deus somos todos nós. Deixa eu tentar explicar assim. Eu acho que primeiro não tem como explicar, né? Deus sempre vai ser um mistério. Mas vamos supor que o nosso corpo, tá? O nosso corpo físico decidisse, a nossa consciência decidisse que cada parte do nosso corpo iria começar a viver sozinho, individualmente, né? Então vamos supor, a gente tem nosso corpo total formado e nós, a partir de certo momento, então, a nossa consciência diz, olha só, órgãos, células, a partir de agora, vocês vão viver separados e vão experienciar individualmente as experiências. Então, o coração começou a brigar com o cérebro começou a brigar com o intestino e assim por diante. Então, a nossa consciência um dia chegou e falou, então, vamos lá, vamos cada um viver separadamente a sua própria essência individual. E aí, assim foi. Então, o nosso corpo se separou, cada órgão, cada célula, cada veia, cada osso, cada músculo foi viver a sua própria experiência sozinho. E aí vocês imaginam como é que cada órgão, como é que cada célula vai viver sozinho. É lógico que ela vai ser uma individualidade imperfeita, porque ela só é perfeita num todo, no corpo humano. E então vocês, né, imaginem assim, sei lá, uma célula que faz parte do coração tá vivendo junto com uma parte do intestino. Um osso que é da perna está mais próximo do membro superior. Por quê? Para que ele consiga experienciar um outro lugar do corpo humano, uma outra forma de se expressar. E como é que tudo isso iria acontecer? Lógico que iria ser imperfeito, né? Porque o nosso corpo humano, ele é perfeito do jeito que ele é. Assim também é a grande explosão que aconteceu no universo. Então é difícil explicar, porque, claro, né? É uma dimensão totalmente diferente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que cada um de nós somos parte de um todo. Então, quando a gente tenta, primeiro, seria impossível que nós fôssemos perfeitos. Vamos nos comparar a cada célula do corpo humano que resolveu viver sozinho, cada órgão do corpo humano que está vivendo sozinho. O cérebro, por exemplo, né, ele nunca vai ter qualidades do coração, do estômago, do intestino. Mas ele é assim, porque essa é a função dele. E assim por diante, cada um dos órgãos. E nós estamos aqui na Terra, muitas vezes, uma pessoa que é totalmente de um jeito e a outra pessoa totalmente diferente, e elas estão brigando entre si, se julgando, mas a gente tem que entender, ter a consciência de que tá tudo certo como a gente é, né? É a nossa essência. Não tem como nós querer cobrar que o outro seja perfeito, que nós mesmos sejamos perfeitos, porque nós só somos perfeitos uno à fonte, uno ao nosso corpo todo, né? O nosso corpo físico inteiro. Então, quando os grandes ensinamentos vêm, nos dizem que nós temos que nos colocar no lugar do outro, que nós temos que aprender a perdoar o outro, que nós temos que entender que nós só vamos conseguir atingir uma evolução quando entendermos que somos um. É porque realmente nós somos um. Se a gente for estudar um pouco mais sobre o universo, sobre o nosso espírito até mesmo, vocês já devem ter ouvido falar sobre alma gêmea, sobre chama gêmea, sobre talvez mônada não, mas a nossa chama gêmea nada mais é
do que o nosso espírito que se dividiu em dois. Então, é o yin e o yang. Então, jamais nós vamos ser completos e perfeitos se nós estamos vivendo uma fração da nossa consciência total. Então, o meu espírito, vamos supor, né? O meu espírito tem que estar uno a essas chamas gêmeas, tem que estar uno às almas gêmeas do grupo, de um grupo, né? Dizem que a gente tem até 26 almas gêmeas, cada uma vivendo as suas experiências, para daí sim nos juntar à nossa mônada, que é a nossa consciência total, por inteira, e aí nos juntar ao cosmos, ao universo, que é de onde a gente veio. Vocês já viram aqueles bichos que eles andam em bando? O como é interessante, os pássaros, né, no céu, às vezes a gente vê vários pássaros juntos, voando juntos, eles são apenas um, eles não se batem, né, eles não conflitam entre si, porque eles têm uma consciência coletiva. Se um vai para a esquerda, todos vão, se um vai para a direita, todos vão, eles formam às vezes um conjunto, né, porque assim também é o nosso espírito. Nós estamos aqui vivendo uma fração da nossa individualidade e nós precisamos retornar. Nós estamos aqui adquirindo consciência e precisamos retornar a esse todo. Então vocês imaginem que muitas vezes o ódio que você sente por alguma pessoa, as brigas que tu tem com a tua família, é justamente o oposto de ti, que deve ser, talvez até, possivelmente, uma alma do teu grupo, que tu precisa deixar ela evoluir do jeito dela, tu tem o teu, mas vocês precisam atingir uma evolução para voltar a se unir. Tu já pensou que talvez aquela pessoa que tu mais odeie é a que tu mais tem que resgatar para voltar à tua plenitude? Então vocês imaginem como a gente está longe desse processo de evolução. Porque se nós formos pegar hoje em dia, a maior parte das pessoas... Mas eu digo que a gente tem 3 estágios de perdão. A pessoa que não perdoa e que não tá nem aí, não vai perdoar mesmo. O segundo estágio é aquela pessoa que, entende que tem que relevar certas coisas, perdoar, independente do que tenham feito para ti. E o terceiro estágio, que é o estágio que nós temos que buscar, é entender que nem mesmo estamos em posição de querer cobrar um perdão. Porque a pessoa fez o que fez, a gente está vendo uma fração aqui, a gente não sabe o que teve por detrás do porque ela fez aquilo, se realmente tu não estava naquela situação para aprender alguma coisa que talvez tu tenha causado para ela no passado, se realmente o que aconteceu nessa situação, né, onde tu acha que tu merece que a pessoa venha te pedir perdão. Então o terceiro estágio é quando a gente entende que nem mesmo estamos em posição de exigir o perdão de alguém, porque a partir do momento que a gente se coloca numa posição de que precisamos do perdão, estamos também nos colocando num pedestal, num patamar acima dos outros, e acima de cada um de nós é apenas Deus, né? Se Jesus, sendo pregado na cruz, ele mesmo falou: Deus, perdoem eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele não se colocou numa situação de ele ter que perdoar, né? Então, tanto que ele não precisou nem retornar. Se ele tivesse se colocado numa posição assim, com certeza ele teria entrado numa roda de encarnação. Olha só, que intenso isso, né? Então, fica essa reflexão de pegar as situações que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, que talvez a gente não digeriu ainda muito bem, que talvez a gente ainda não conseguiu olhar para aquela pessoa da mesma forma e fazer esse processo de perdão, para que um dia a gente possa chegar nesse estágio de nem mesmo precisar se colocar nessa posição de precisar perdoar alguém por alguma coisa que tenha feito. Olha só, né? Mas enfim, eu comecei o vídeo falando um pouco do que é Deus, né? Então Deus é essa consciência, essa magnitude que com certeza não cabe em palavras, não cabe no nosso entendimento. Vocês imaginem que as grandes hierarquias galácticas, elas nem conseguem chegar até nós, elas não falam a nossa língua. É como se nós quiséssemos nos comunicar com um cachorro. Não tem como, né? A gente tem que falar na língua dele, talvez do jeito que eles entendam, e eles vão pegar a mensagem com certeza em 10%. Então,
Então vocês imaginem o que é a fonte, o que é a grande manifestação da criação. E por que eu quis falar um pouco disso, do que é Deus? Porque quando eu vou referenciar esse livro aqui, que eu já trouxe para vocês, as Cartas de Cristo, onde Jesus fica orientando 40 anos uma médium para receber as palavras dele, né? E aí, então, ele diz aqui que foi levado no interior de uma luz radiante e se sentiu maravilhosamente vibrante. Foi logo depois do batismo dele, né, que ele ficou mais de 6 semanas no deserto, sem comer, sem beber. E aí, muitas pessoas se perguntam como que aconteceu isso. Com certeza ele teve uma elevação de espírito muito grande. E ele sentiu realmente que o corpo dele iria explodir de tanta energia, né? Ele realmente foi até a fonte, algo que não sei se alguém já conseguiu, talvez, sentir aqui na Terra. E aí ele fala assim: compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito. Esse poder que é a fonte criadora, que é Deus. Eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Então, às vezes a gente diz, Deus está nisso, Deus está aquilo. Gente, Deus está em tudo, porque tudo que existe é Deus. É a fonte criadora que cria tudo. E vocês já ouviram falar que a nossa mente tem poder de criação. Então, sim, se Deus pode criar, nós também podemos, porque nós somos Ele, nós somos parte dele. Então, aquela explicaçãozinha que eu dei do corpo humano, talvez numa pequena escala, o corpo humano seja Deus. Se cada um de nós somos as células, os órgãos, os ossos, os músculos, nós também somos Deus. Então, vocês imaginem o amor que Deus sente por nós se nós somos parte dele. E algumas pessoas se perguntam, né? Por que Deus não faz isso com aquela pessoa? Por que Deus não mata aquela pessoa, não faz aquilo? Não tem como. Como é que Deus vai querer escolher entre o rim e o fígado, entre uma célula ou outra, entre um braço e outro? Não tem como acontecer isso. E então, né? Talvez tentando explicar aqui para vocês, para quem principalmente tem aquela visão de que Deus é aquele julgador dos pecados, que Deus tá olhando, tá fazendo isso sim, isso não. Cara, Deus não tá nem aí para as escolhas que tu faz, para os erros que tu tem. Deus quer que tu viva abundantemente feliz. É isso que vai te fazer conectar com Ele. Claro, obedecendo as leis do universo, sem ferir o outro, sem desequilibrar as relações, mas fora isso tá tudo certo. E aí Jesus disse que percebeu que nada era realmente sólido. Isso é outra coisa interessante. Quando ele teve essa evolução, ele viu com os olhos além da carne, né? Com os olhos, com o olho da mente, do espírito. E ele percebeu que, na verdade, tudo que é físico, na realidade, não existe. Até porque se tu for expandir uma célula, expandir, a gente chega a nada, ao espaço, à energia. Tudo que existe no físico antes existe na energia, no que é plasmado. Tanto que tudo que, por exemplo, eu inventei uma lâmpada, antes eu precisei pensar nessa lâmpada. Então, energeticamente, eu criei aquela lâmpada. O processo físico de materializar ela é só uma consequência. Por isso que cada vez mais a gente diz, doenças, questões que tu tenha no físico, antes resolva no teu espiritual, na tua energia. Porque o físico é apenas uma materialização do que já existe internamente. E a gente querer resolver só o físico é só uma casquinha, né? Não vai resolver de fato. E aí aqui ele coloca, quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. Olha só, quando ele duvidava, a experiência sumia. E muito mais tarde descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas. Claro, se nós somos parte de Deus, nós podemos criar
Se tu tem dúvidas ou o que tu projeta no teu pensamento, vai projetar no teu dia a dia, no que está à frente de ti, porque tu tem o poder de criador. E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente e compreensão com consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornando visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Então, claro, né, Jesus tinha uma força, uma potência muito maior do que nós. Mas, mesmo assim, o que Jesus veio ensinar é que todos nós temos essa mesma força. Quando ele curava as pessoas, ele dizia: vocês também podem fazer isso e muito mais, e muito mais. Porque ele está num estágio de elevação muito grande. O nosso caminho é chegar nesse estado de evolução. Então, quando a gente tiver qualquer dúvida do que fazer, de como agir, pensa como ele faria. Porque com certeza ele é o caminho, né? Ele nos mostra como foi o caminho dele. E aí ele diz, né? Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer isso é vida e aquilo é consciência. Então, gente, eu poderia ficar aqui lendo, né? Esse livro é maravilhoso, eu super indico para vocês, porque ele conta nas palavras dele, claro, canalizado, né? Então também aí tem filtros, mas com certeza é algo que todo mundo deveria ler. Ele mesmo diz que muita coisa das religiões é totalmente ultrapassada, não tem nada a ver com o que ele veio ensinar de fato, nada a ver com o que ele veio ensinar. E ele veio ensinar para nós de que realmente Deus é esse poder que está dentro de nós, não é um Deus que está fora de nós, que está nos julgando, nos punindo. Deus não quer isso. Isso quer dizer que nós não vamos ter problemas? Lógico que não. Jesus também teve os seus desafios, os seus problemas. Mas a nossa missão é transcender a eles, é ter essa fé, é decidir. Acho que a fé é uma decisão. Tu decide, diante dos teus problemas, ter fé. Por mais que tu esteja sofrendo, por mais que tu esteja num momento desafiador, a gente precisa decidir ter fé e acreditar nesse algo maior, no nosso eu maior. Porque nós somos muito maiores do que a gente imagina, com certeza. E antes de, talvez, você esteja aí se perguntando, tá, mas eu nem cheguei nesse estágio, né, de entender o que ele passou no deserto, de talvez chegar nesse estado, né, de iluminação que ele chegou. Eu diria que nós precisamos ir tirando os véus que a gente tem, os véus de cegueira. Então, quais são as suas crenças limitantes? Tem coisas que a gente não consegue sozinho, gente, já falei pra vocês. Busquem terapia, busquem ajuda, com certeza as respostas vêm. Com certeza Deus, né, o universo vai te direcionar para pessoas que possam te ajudar, para técnicas que possam te ajudar, para mensagens que possam ir tirando esses véus para a gente ir evoluindo cada vez mais. Então, coisas que a gente acredita que a gente gostava, que era aquilo que a gente queria para nós, não é bem assim. E tá tudo bem. E outra coisa também muito importante, dói evoluir, dói. É muito mais fácil ficar na cegueira, ficar na ilusão, embora a conta vai vir uma hora ou outra. Vai doer evoluir, a gente tem que mexer em feridas, tem que mexer em coisas que tá lá no fundo do poço e a gente não quer mais tirar. Mas isso é importante para a gente ficar leve, se libertar e chegar cada vez mais num estado de consciência mais purificado possível, né? O quanto a gente conseguir mais aqui. E é isso, né? Jesus fala nesse livro que ele não vai voltar a encarnar, ele nem... Alguns especialistas dizem que ele nem conseguiria voltar a ser um corpo humano por causa da grandeza, né, da consciência que ele tem, não caberia mais num corpo humano.
E ele mesmo diz que ele consegue ajudar muito mais cada um de nós estando em sintonia com o universo, estando estando desencarnado do que estando aqui em possibilidade de fazer muita coisa, né? Então, eu já falei para vocês em outro vídeo também que a consciência de mestres como Jesus conseguem englobar todo o planeta. Então, não achem que ele não vai escutar vocês, ele tá sempre, a consciência dele, né, a energia dele tá sempre disponível para quem quiser acessá-la. E nós precisamos pedir mais ajuda, precisamos pedir orientação sempre que for necessário, sempre que tu sentir isso. Então, deixa aqui o vídeo, deixa aqui o livro mais uma vez para essa indicação, porque, de novo, né, eu poderia ficar lendo aqui várias páginas. Ele conta de todos os princípios que ele acredita que a gente precisa seguir. São 9 princípios e justamente para nossa libertação de pensamentos, de mente. Tudo que impõe medo sobre você, tudo que impõe limitação, com certeza não é de Jesus, não é da nossa consciência maior. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti. Não custa lembrar de se inscrever no canal. Aqui embaixo tem inscreva-se, curte, deixa seu comentário, porque assim também ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas e também me ajuda a saber qual que é a curiosidade de vocês, qual que é a dúvida de vocês, porque o meu objetivo aqui é pesquisar cada vez mais. Isso, para mim, me ajuda na minha evolução e eu acho que o que eu venho aprendendo é tão magnífico que eu sinto vontade de compartilhar, assim como eu também tenho vários mentores aí nas redes sociais também. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até mais.